Fala, jovens! Muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Spoilers da Vida. Já estamos no 9º episódio dessa 4ª temporada. E se você ainda não nos acompanha, fica aqui mais uma vez o convite para favoritar no seu agregador de podcast, para que você tenha toda semana um conteúdo novo sobre inteligência emocional, comportamento, cultura, liderança e muito mais. E o tema de hoje é algo que é recorrente nas nossas vidas, né? A busca de um propósito, de algo que nos gere motivação. Mas para trazer esse tema, eu vou falar um pouco aqui sobre a história do psiquiatra austríaco e fundador da logoterapia, Viktor Frankl. De forma bem simples, aqui explicando o que é logoterapia, é uma abordagem da psicologia que tem como foco a busca pelo sentido da vida, considerada principalmente a motivação dos seres humanos, né? E Frankl é conhecido pelo seu livro O Homem em Busca de Sentido, publicado em 1946, que descreve a sua experiência como prisioneiro nos campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, e como, dentro desse cenário, ele encontrou sentido e propósito em meio a todo o sofrimento e adversidade. E ele foi um dos poucos sobreviventes dos campos de concentração, e através dessa experiência como prisioneiro, ele desenvolveu toda essa teoria sobre a busca do sentido da vida, do propósito da vida, né? E a própria logoterapia. Mas vamos falar um pouco mais sobre a história dele, que é emocionante, e refletir sobre essa questão de propósito, né? Em 1942, Frankl foi deportado para um campo de concentração, junto com seus pais, seu irmão, sua esposa que estava grávida, e durante esse período que ele esteve preso, ele passou por diversos outros campos de concentração, inclusive Auschwitz, que era um dos campos mais temidos pelos prisioneiros, e foi submetido a trabalhos forçados, maus tratos, privações, vendo crueldade e perdendo muitos amigos ao longo de todos os anos que ele esteve preso. E ele fala sobre a fome, a dor, o medo, momentos de desesperança que eram constantes na vida dele e dos outros prisioneiros, e no seu livro ele escreve esses momentos como um verdadeiro testemunho da resiliência humana em face a adversidades extremas, né? No entanto, apesar de tudo isso, ele também fala sobre as pequenas coisas que mantinham ele vivo, né? A amizade com outros prisioneiros, a beleza da natureza que ele via ali, a música que ele ouvia na sua cabeça através de lembranças de momentos da sua vida. Ele dizia que a sua experiência no campo de concentração mostrou que a vida não é apenas uma questão de sobrevivência física, mas também de sobrevivência psicológica e espiritual. Ele viu muitas pessoas morrerem ali no campo de concentração, mas também viu outras que conseguiram sobreviver porque, diante de todo aquele sofrimento extremo, elas encontravam forças para continuar lutando pelas suas próprias vidas e também pela vida de outras pessoas. Esses prisioneiros que ele encontrou durante o período que ele estava lá, ele se dedicava a cuidar de outros companheiros que estavam mais doentes, eles encontravam forças em suas crenças religiosas, né, em seus sonhos de um futuro melhor, em acreditar que aquele momento ia passar. E um dos pontos mais importantes que ele enfatiza no seu livro está relacionado à importância de que naquele contexto, ele até chama isso de livre-arbítrio, naquele contexto, mesmo sobre circunstâncias extremas, as pessoas podiam escolher como reagir e como dar significado ao que acontecia às suas vidas. E ele viu ali muitas pessoas, frente aos horrores que vivenciaram, desistindo e se entregando, entendendo que não havia um futuro diante, né? Que tudo aquilo que eles estavam vendo em algum momento acabaria com a vida deles. E para ele, essa busca do propósito é uma jornada individual, ela é única para cada um de nós, entendendo que a vida não é um propósito pré-determinado, mas que cabe a cada um de nós escolher o que quer viver, o que quer alcançar. Um outro fator fundamental é a autorresponsabilidade, né, ou a responsabilidade pessoal nessa busca, nos colocando como protagonistas dessa jornada e como responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas ações, sejam elas boas ou ruins. E aqui tem algo que eu acho interessante, que ele entende que as circunstâncias externas, que elas não determinam a nossa felicidade ou o nosso próprio propósito. Ou seja, mesmo em situações extremas, como essas vividas nos campos de concentração ou outras que a gente passa ao longo da nossa vida, de perda de pessoas que a gente ama ou de momentos de trabalho, somos nós que podemos escolher como reagir e que significado a gente dá para esses acontecimentos na nossa vida. Mesmo diante de todo esse cenário, o que manteve ele vivo foi a fé na humanidade, foi a crença de que ele voltaria a ver a sua família, a sua esposa. Por isso que ele apresenta na sua teoria
3 fontes principais do sentido da vida, né? A realização de um trabalho, de uma missão, o amor e a atitude diante do sofrimento. E ele argumenta ali que o sofrimento ele faz parte da vida e que a forma como a gente reage em relação a ele pode determinar o nosso destino. Então você imagina ele ali preso nos campos de concentração, passando por tudo isso e tendo que lidar sem saber se ele ia encontrar novamente a sua esposa, o seu irmão, os seus pais. O importante é não desistir, continuar buscando um propósito maior. E ele enfatiza que a busca pelo sentido da vida, por esse propósito, é um processo contínuo, né? Que deve ser sempre renovado a cada momento. É claro que a gente tem momentos de vida diferentes, situações diferentes, e para cada uma dessas situações a gente vai declarar ali um propósito que faça mais sentido para a gente. Por isso que também o propósito é uma coisa individual. E esse livro, toda a teoria inspirada através desse relato, né, não é apenas uma busca de um propósito, mas ele também serve para a gente refletir sobre como a gente enfrenta os desafios da nossa vida com resiliência, com esperança. É literalmente um convite para que a gente entenda de forma mais profunda as nossas ações e as relações que elas têm ligadas ao como a gente age, quais são as nossas crenças e principalmente quais são os nossos valores. Poxa, Bruno, cara, muito bacana essa história, mas como é que eu posso aplicar tudo isso que a gente conversou aqui na minha vida? Ótimo ponto, e por isso que eu vou trazer aqui 6 coisas que a gente pode fazer para aplicar esses princípios da teoria do propósito da vida. E o primeiro ponto é encontrar um propósito, né? Um propósito que seja essencial para que a sua vida seja significativa, em vez de se concentrar apenas em objetivos de curto prazo, dedicar algum tempo para refletir sobre as suas paixões, sobre os seus valores, sobre os seus objetivos a longo prazo. Pergunte-se o que você quer realizar da vida, o que te dá senso de significado e de propósito. Isso não quer dizer também que você vai ser movido apenas por esse propósito inspiracional. As metas, os objetivos a curto prazo, eles continuam fazendo parte dessa jornada, mas ter uma missão é algo que muda a sua forma de pensar. O segundo ponto importante é assuma a responsabilidade pelas suas escolhas e pelas suas ações e não culpe os outros pelas suas circunstâncias. Quando você se torna responsável, você se torna mais poderoso, você é capaz de criar a vida que você deseja. E não sendo assim um passageiro da sua vida, né? Não vendo ela passar e assumindo total controle e responsabilidade pelo que você quer conquistar. O terceiro ponto é, o sofrimento ele é parte inevitável da vida, né? Mas a forma como você lida com ele pode fazer toda a diferença. Em vez de se afastar do sofrimento, tente enfrentá-lo e aprender com ele. Pergunte o que você pode aprender com essas experiências dolorosas e como você pode usá-las para crescer, para ser um degrau para a sua vida. E aqui eu vou trazer uma experiência pessoal. Isso não é simples, tá? Mas faz uma diferença enorme a forma como a gente interpreta esses momentos de dor e sofrimento, inclusive para que a gente não se apegue a esses momentos, porque eles são passageiros. O quarto ponto é cultivar a esperança. A esperança é fundamental para que a gente tenha esse sentido da vida, porque ela nos ajuda a acreditar que momentos melhores são possíveis, que ações melhores são possíveis, que a nossa vida vai estar sempre de forma plena. E mesmo quando a vida parece difícil, manter essa perspectiva positiva, ela ajuda a gente a sair desse momento de forma mais leve e fazer com que as coisas boas voltem a acontecer. Um outro ponto é concentre-se no presente. Ao invés de se preocupar com o passado ou se preocupar com o futuro, tente se concentrar no presente, aproveite o momento, esteja com as suas interações com os outros, veja como você pode ajudar os demais, veja como você pode se sentir mais conectado. Isso é parte da vida e vai te ajudar, obviamente, a encontrar esse significado, a encontrar o seu propósito e ter uma experiência colaborativa, vamos dizer assim. O quinto ponto é cultivar relacionamentos significativos. Como o próprio Frankl aponta, o amor é uma das principais fontes do sentido da vida, né? Cultivar relacionamentos significativos com os outros, seja com a família, com os amigos, com os colegas de trabalho, é super importante. Investir esse tempo, essa energia em construir esses relacionamentos autênticos e significativos, ele vai te dar mais energia, mais motivação para seguir em frente e vai estar, obviamente, conectado ao teu propósito de vida.
Então esses foram os pontos que eu trouxe aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma história, né? Juntando aí um pouquinho de propósito de vida, de ações que a gente pode fazer para nos automotivar, para ter um objetivo maior e também de ter esperança de que momentos ruins, momentos de dor, eles passam e a gente sempre vai ter uma oportunidade de ter um momento positivo e ligado, nos conectando ao que a gente busca para a nossa vida, né? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o tema de hoje. A gente se vê... mesmo esquema. Gostou? Compartilha, curte, deixa o seu review e compartilhe o conteúdo e a gente se vê semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.